Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, eu tô me recuperando de uma super gripe que eu tive nos últimos 7 dias, muita tosse, alguns dias de febre também, mas enfim, já estou melhor, já estou quase 100% e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 4 fundos imobiliários que ainda estão baratos. A Bolsa de Valores como um todo subiu muito nos últimos meses, não só o Ibovespa, como também o IFIX. E a gente está tendo dificuldade de encontrar fundos imobiliários baratos para comprar. Por isso eu trouxe aqui 4 fundos imobiliários que ainda estão baratos. Eu coloquei 4, mas na verdade eu vou mostrar 5. É que aparentemente ele não está barato, mas eu vou mostrar para vocês como saber se um fundo imobiliário está barato mesmo estando com o PVP acima de 1, que é o caso do preço teto, né? Em fundo imobiliário de tijolo, a gente sempre tem que levar mais em consideração o preço teto do que apenas o PVP. Como eu falei, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, subiu muito nos últimos meses. Em um ano, ele já está com mais de 18% de alta, muito mais do que o Ibovespa, né? O que é surpreendente, porque o Ibovespa tende a valorizar muito mais do que o IFIX, mas não foi o que aconteceu no último ano. O IFIX subiu mais de 18%, enquanto o Ibovespa subiu apenas 12,2%. E no geral, essa alta toda está acontecendo por conta da expectativa da queda dos juros. Quando os juros estão caindo, né, a Selic está caindo, tudo começa a funcionar bem na economia, inclusive renda variável, que são os fundos imobiliários e as ações que se beneficiam dessa baixa da Selic. Trouxe um gráfico para mostrar para vocês aqui dos últimos 12 anos, o que aconteceu quando a Selic estava subindo, quando a Selic está caindo, em comparação com o IFIX. E note que a Selic é essa em laranja, e sempre que a Selic está alta, o IFIX está aqui embaixo, ó. Quando a Selic está lá embaixo, como foi lá em 2020, que estava na casa dos 2%, o IFIX estava voando. Já quando a Selic começou a subir, teve algumas pequenas quedas, depois a Selic normalizou e agora a gente está vendo as pontinhas, né, sendo oposto. Os fundos imobiliários começando a subir e a Selic aqui começando a cair. Lá na frente, quando tiver um gráfico mais completo desse período que a gente está passando, a gente vai ver que enquanto a Selic está caindo, os fundos imobiliários estão subindo, certo? Mas é basicamente isso. Queda nos juros beneficia o mercado de fundos imobiliários. É o que a gente precisa saber para entender que mais na frente pode vir uma alta ainda mais expressiva nos fundos imobiliários e também nas ações. E talvez esse momento seja o momento de aproveitar as oportunidades que ainda restam em fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário que ainda está barato é o CVBI11, que é um fundo de recebíveis imobiliários. Uma cota aqui do CVBI11 está custando um pouquinho menos de R$ 94. E aqui embaixo a gente vê que ele está sendo negociado com um PVP de 0,96. Ou seja, está mais barato do que realmente vale, porque quando está abaixo de 1 aqui, significa que o fundo imobiliário está sendo negociado com desconto. Fundo imobiliário que tem uma boa liquidez e que pagou por cota o último dividendo 85 centavos por cada cota. E os CRIs do CVBI11, eles estão indexados mais em IPCA do que CDI, ou seja, 92% estão indexados ao IPCA, que é o nosso índice de inflação, e apenas 8% indexados aqui ao CDI. Então não é um fundo de indexador misto, né, onde tem meio a meio IPCA e CDI. Esse aqui é um fundo imobiliário mais focado em IPCA. A distribuição por segmento aqui a gente vê que ele está praticamente em todos os segmentos da economia, né, varejo, multipropriedade, educacional, infraestrutura, shopping, logística, escritório, loteamento, residencial, energia e aqui a distribuição geográfica que também está em praticamente todo o território nacional. O segundo fundo imobiliário que ainda está barato é aqui o MOL11, que é um fundo imobiliário de tijolo, de shoppings. Uma cota do MOL11 está custando hoje R$ 118,58. Descendo um pouquinho mais aqui no Status Invest, a gente vê o PVP, que está 0,98, ou seja, está abaixo de 1, então ainda está com desconto. Acredito que esse aqui é o único fundo imobiliário de shopping que ainda está dando esse desconto no PVP. Tem uma liquidez também muito boa e pagou 80 centavos de dividendos por cada cota. Esses aqui são os shoppings do MOL11, tem Maceió Shopping, Shopping Itacaruna, Suzano Shopping, Shopping Taboão, Boulevard Shopping, Shopping Parque Lagos. Esses aqui são
os shoppings do Mall 11. O terceiro fundo imobiliário é o CPTS 11, ele é um fundo imobiliário de papel, que o foco dele é investimento em CRIs, mas ele também investe uma parte comprando outros fundos imobiliários. Uma cota do CPTS 11 está custando R$ 8,35 e está com um PVP de 0,91. Eu acho que está um desconto muito grande aqui no CPTS. Tem uma liquidez fantástica e pagou 6 centavos por cota. Ele é um fundo baratinho, né? Um pouquinho mais de R$ 8,00, por isso que paga muito pouquinho, entre aspas, por cota, porque se for trazer para porcentagem dá quase 0,8% ao mês. Aqui no relatório tem uma tabela de sensibilidade, eu acho bem interessante porque a gestora coloca isso aqui. Eu não vejo em todos os relatórios dos outros fundos imobiliários de papel, mas olha só, é uma tabela de sensibilidade que vai dizendo aqui, se você pagar R$ 7,00 no CPTS, você consegue fixar um rendimento de IPCA mais quase 11%. Mas como ele está custando aqui R$ 8,35 em média, se você comprar agora, você vai segurar uma rentabilidade de IPCA mais quase 8%. É uma boa rentabilidade também. Boa não, né? Excelente, porque os títulos públicos estão pagando IPCA mais 5 hoje em dia. A maior parte dos CRIs do CPTS está indexado ao IPCA e ele investe quase 70% aqui em CRIs. Tem a outra grande parte, que é aqui fundo imobiliário, quase 27% do dinheiro desse fundo imobiliário está investido em outros fundos imobiliários e um pouquinho aqui em liquidez. O quarto fundo imobiliário é o GALG 11, que é um fundo imobiliário de tijolo com foco em logística, galpões logísticos. Uma cota aqui do GALG 11 está custando um pouquinho mais de R$11,00 e o PVP dele está 0,92, ou seja, mais barato do que realmente vale. Uma boa liquidez e pagou 8 centavos por cada cota que você tem. Se você tem uma cota, você recebe 8 centavos. Se tem duas cotas, recebe 16 centavos e assim vai. E aqui no relatório a gente consegue ver os imóveis do GALG 11. São galpões logísticos gigantes. O GALG 11, ele agora vai deixar de ter foco em logística e vai passar a ser um fundo imobiliário híbrido. Ele não vai mais investir apenas em imóveis logísticos. Ele vai passar também a comprar outros imóveis mais focados em renda urbana. Então ele vai se tornar um fundo híbrido, vai deixar de ser um fundo logístico e vai se tornar um fundo híbrido. Essa mudança ainda está acontecendo aqui no GALG 11. E o quinto fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês, para eu dar aquele exemplo do preço teto, né, que nem sempre quando um fundo imobiliário está com um PVP acima de 1, nem sempre isso quer dizer que ele está caro. Claro, quando se trata de um fundo imobiliário de tijolo, porque em fundo imobiliário de tijolo o preço teto ele chega a ser muito mais importante do que o PVP. Mas vamos lá, vou buscar aqui pelo HGLG, que é o fundo imobiliário que eu vou dar esse exemplo. Uma cota aqui do HGLG está custando hoje R$ 164,00 e se a gente descer um pouquinho aqui, note que o PVP dele, deixa eu fechar aqui, note que o PVP dele está acima de 1, então teoricamente, quando o iniciante bate o olho aqui, já pensa que está caro, só que pode ser um equívoco. Aí quando você quiser comprar um fundo imobiliário de tijolo, você dá uma olhada aqui no PVP, se estiver acima de 1, faz o preço teto para ver se realmente esse fundo imobiliário está caro demais. Porque o que acontece, pessoal? O fundo imobiliário de tijolo, eles têm imóveis, certo? Então, os imóveis dos fundos imobiliários, todos os anos eles passam por uma reavaliação. Imóveis que esse ano valem 100 mil, 200 mil, 500 mil, ano que vem, certamente, se tiver uma boa localização, eles vão valer mais. E essa reavaliação a gente não consegue ver todos os dias. Por isso que, às vezes, os imóveis do fundo imobiliário valorizaram e aqui no PVP ainda não está esse resultado da valorização. Fazendo o preço teto, a gente tem um valor muito mais justo que a gente pode pagar no fundo imobiliário. Mas bora lá, como é que você faz o preço teto? Vou abrir uma planilha aqui e é bem simples, tá? Você vai colocar, vou colocar aqui preço teto, último dividendo dos últimos 12 meses. Vou te ensinar a pegar essa informação já, fazer uma média bem direitinho. E aqui você vai colocar o rendimento desejado. Depois disso, você vai ter o seu preço teto da ação ou do fundo imobiliário. Essa fórmula aqui, essa estratégia aqui do preço teto, quem desenvolveu ela foi Décio Bazin, que inclusive ele tem um livro muito bom ensinando a escolher
as ações, fala também aqui do preço teto, porém isso também é utilizado para fundos imobiliários. Essa parte aqui do último dividendo a gente vai colocar aqui moeda, para ficar em moeda, né, que é em reais esse último dividendo, e aqui o rendimento desejado a gente vai colocar aqui porcentagem. Então beleza, eu vou pegar aqui o último dividendo do HGLG11. Tá vendo que aqui tem o último dividendo, R$ 13,60 que pagou nos últimos 12 meses. Você pode pegar ele aqui, 13,60, colocar aqui 13,60. O rendimento desejado, geralmente, pessoal, em fundo imobiliário de tijolo, um rendimento de 7% já tá de bom tamanho. A média de um bom rendimento em fundo imobiliário de tijolo é 7 a 8%. Vou colocar aqui 7%, que é o que realmente eu utilizo para fazer o preço teto do HGLG. Beleza, não tem fórmula nenhuma aqui. A fórmula do Décio Bazin, você vem aqui, coloca igual, seleciona o último dividendo, ou seja, 13, coloca uma barra aí, que vai significar divisão pelo rendimento desejado, dá um Enter. E o que isso nos diz? Que para a gente ter esse rendimento aqui, mínimo de 7%, a gente precisa pagar no máximo R$ 194,29. Porém, pessoal, aqui eu peguei o último dividendo, né, dos últimos 12 meses. Não é a coisa correta a se fazer, porque às vezes ele pagou um bom dividendo nos últimos 12 meses e nos anos anteriores ele não pagou um dividendo tão bom assim. Por isso, para a gente ter um preço teto correto, a gente precisa pegar a média dos últimos 5 anos de distribuição do HGLG ou de outro fundo que você está analisando. Como é que você faz isso? Você baixa tudo, vem aqui na parte de dividendos, colocar aqui agrupar por ano, máximo, e aí eu vou pegar de 2019 até 2023, ou seja, os últimos 5 anos. Você vem aqui na planilha, vai em qualquer lugar aqui, e aí você vai colocando aqui 2019, por exemplo, pagou R$ 9,12. Se eu colocar o mouse aqui em cima, eu vejo essa informação. Eu venho aqui na planilha, 9 e 12. Venho lá em 2020, pagou R$ 11,03, 11,03. 2021, R$ 13,57. 2022, R$ 16,50. E 2023, R$ 13,60, como eu já tinha colocado aqui. Então, eu repito aqui para fazer a média. E a média a gente vai calcular da seguinte forma. Você digita igual, coloca o nome média, abre parênteses, seleciona aqui todos os outros anos que a gente quer pegar essa média, fecha parênteses, dá um Enter. Pronto, eu já tenho a média de dividendos dos últimos 5 anos. Esse dado aqui, ele é mais correto do que pegar apenas o último dividendo. Então, a gente vem aqui e vai colocar 12,76. Nosso preço teto vai mudar. Mudou, tá vendo? Então, para eu garantir esse rendimento aqui mínimo de 7%, eu não posso pagar mais do que R$ 182 no HGLG11. Ou seja, o meu preço teto particular mesmo do HGLG é R$ 182,29. Isso quer dizer que eu posso comprar o HGLG agora, mesmo o PVP dele estando acima de 1, porque ele está abaixo do meu preço teto, certo? Então foi isso que eu quis passar aqui para vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.